Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Denis o Católico. Meus queridos e amados irmãos, eu vou tentar aqui ser o mais breve possível para mostrar aqui esse vídeo, comentar um pouco sobre esse vídeo aqui do Lucas Banzoli, né, que é um teólogo aí protestante, e ele diz que ele diz que refuta o Frei Gilson, porque o Frei Gilson vai falar sobre a intercessão de Nossa Senhora. E ele vai colocar na miniatura do vídeo dele aí, como você pode ver aí, o Frei refutou os crentes, ou será que não? Como se o Frei Gilson ficasse o tempo todo querendo refutar protestantes. Frei Gilson não está nem aí para isso. Frei Gilson está aí para pregar o Evangelho, anunciar a boa nova do Reino de Deus e mostrar para todo mundo que a igreja sempre foi católica. Mas vamos ver aí o que é que ele está trazendo aí de novidade, que para mim não é novidade nenhuma, porque esse rapaz ele não faz perguntas sinceras, ele não busca um debate sincero, verdadeiro com as pessoas. Ao contrário, ele tenta de todas as formas, como fizeram os fariseus, os saduceus, os escribas, os herodianos, os anciãos do povo, a todo custo escarnecer de Jesus, zombar de Jesus e tentar mostrar Jesus como sendo um herege. É o que esse rapaz exatamente faz. Por quê? Porque ele fica o tempo todo querendo debater com as pessoas e as pessoas não querem. Aí ele diz, estão fugindo. Não estão fugindo. Jesus disse certo dia, não atirei vossas pérolas aos porcos. Não atirei vossas pérolas aos porcos. Por quê? Porque quem tem pergunta sincera e verdadeiramente quer aprender, nós devemos fazer aquilo que São Pedro nos aconselhou. Vós deveis estar prontos, preparados para dar os motivos, as razões da vossa fé, da vossa esperança, para quem quer de fato aprender. Todas as pessoas que faziam perguntas sinceras, como por exemplo Nicodemos fez uma pergunta sincera a Jesus. E Jesus fez com que Nicodemos soubesse quais eram as razões da fé que Jesus anunciava. Diferente dos fariseus. Os fariseus foram até João para fazer perguntas a João Batista, para fazer perguntas a Jesus. E como era que Jesus e João tratavam esses homens? Hipócritas, sepulcros caiados, raças de víbora. Por quê? Porque não queriam aprender, queriam apenas lacrar, queriam apenas arrumar um jeito de defamar aquele a quem eles iriam indagar e quem iriam perguntar. É o que esses homens fazem. O canal dele tem crescido, e tem crescido por quê? Por causa de lacração. Basta você ver as lives aí, uma live aí que ele fez aí sobre a transubstanciação, inclusive até eu fiz alguns vídeos, veja aí no meu canal, na playlist Protestantismo. Mas vamos lá, ver o que é que o Frei vai dizer aqui, e ele vai dizer que o Frei está querendo refutar protestantes. Gente, aqui é o Lucas e hoje eu vou comentar esse vídeo aqui do Frei Gilson, que entre uma madrugada e outra, rezando o rosário, ele também aproveita para refutar o protestantismo. Então... Veja, o Frei Gilson, entre uma madrugada e outra rezando o rosário, ele não se preocupa em refutar. Ele apenas aí está comentando que uma pessoa perguntou porque os católicos pedem a intercessão de Maria. Só isso. Mas esse rapazinho aí, para querer lacrar, ele vai pegando as pessoas que têm mais fama no meio católico, né? Como por exemplo Padre Paulo Ricardo, Frei Gilson, professor acho que é Eduardo, que também está com um canal grande no YouTube. Ou seja, ele vai pegando as pessoas que têm uma certa fama para fazer essas lacrações aqui e dizer que refutou, quando não refutou coisa nenhuma. Vamos lá. Vamos ver aqui ele refutando, provando cabalmente a intercessão de Maria, a mediação de Maria na Bíblia. Quer dizer, na Bíblia não. Aí ele vai dizer que o Frei está provando na Bíblia. Só que ele nem deixa o Frei terminar o argumento. Ele interrompe o vídeo do Frei, né? E o Frei não termina o argumento. Aí ele vai dizer, aí vai fazer uma piada. Veja aí que você... É apenas lacração e piada, veja a maneira dele falar. Ele vai mostrar aqui outro tipo de prova que é sensacional, vocês vão ver aqui, vão ver. Esses dias um amigo protestante, evangélico, amigo, uma pessoa muito boa, ele falou, Frei, eu preciso te fazer uma pergunta, como se explica a intercessão de Maria, a mediação de Maria? E ele me deu um texto bíblico e tinha esta dúvida, esse questionamento, e a primeira coisa que eu disse a ele foi isso. Porque ele dizia, mas por que não recorremos logo a Deus? Por que temos que passar por Maria? E eu logo disse a ele, porque Deus não quis que fosse assim. Porque veja, Jesus Cristo veio por Maria. Se
se ele não quisesse passar por mediação nenhuma, então ele viria sem ela. Nossa, pronto, acabou com o protestantismo. Lutero deve estar se revirando no túmulo com uma objeção tão poderosa assim, né? Realmente provou de forma cabal. Aliás, ele não apenas provou de forma cabal que realmente Maria é intercessora e mediadora e tudo mais, mas que a mãe de literalmente todo mundo que existe tem esse mesmo poder. Porque pelo argumento dele é o seguinte: Jesus nasceu de Maria. Logo, a gente tem que pedir a Maria pra chegar em Jesus. Só que tem um problema, né? Porque todo mundo que existe veio de uma mulher, né? Veio de uma mãe. Então, se for por essa lógica, então ninguém pode... Você vê aí que ele deturpa a palavra do Frei, né? O Frei não disse que logo que Jesus nasceu de Maria, a gente tem que pedir a Maria. E todo mundo agora vai ter que pedir a mãe da mãe, da mãe, da mãe, da mãe. Não. Simplesmente, o Frei está dizendo que aquilo que o apóstolo Paulo revela para nós no capítulo 4, versículo 4 da carta aos Gálatas. Na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho nascido de mulher. Então veja, Jesus poderia surgir, né? Claro que Melquisedeque não surgiu assim do nada, ele não surgiu como cogumelos depois de um dia de chuva. Claro que ele teve pai e mãe, só que como não é narrado o pai e a mãe de Melquisedeque, vai se falar que ele não tem genealogia, que ele não tem revelado para nós os seus antepassados. Aí vai dizer que, assim como Melquisedeque, sem genealogia, sem pai, sem mãe, surgiu, aí Jesus poderia surgir simplesmente assim. Jesus poderia aparecer lá em Jerusalém, com seus 30 anos, vindo do céu, diretamente do céu, se encarnado diretamente, já adulto, sem precisar de uma mulher. Mas Deus quis precisar, Deus quis. Por isso o anjo foi enviado a Maria. Deus quis precisar de uma mulher para que o seu filho nascesse dela. Por quê? Porque foi projeto de Deus. Isaías 7, versículo 14 vai dizer, né? Deus mesmo vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e porás o nome dele Emanuel, que quer dizer Deus conosco. E aí, Mateus capítulo 1, versículo 21, 22, vai dizer a mesma coisa. Mateus vai dizer que se cumpre em Maria aquela promessa de uma virgem que daria à luz. Ou seja, o Frei está dizendo, se Deus poderia fazer tudo sem precisar da humanidade para nada, e ele quis precisar e veio ao mundo por Maria, por que é que nós não podemos ir a Jesus por Maria? O Frei usa apenas uma lógica, né? E aí com certeza o Frei iria falar mais. Aí ele interrompe o vídeo do Frei e começa a fazer zombaria e vai citar agora um monte de versículos descontextualizados daquilo que o Frei está dizendo, né? E aí a gente vê o que é que acontece. Vamos lá. Falar comigo diretamente, tem que falar com a minha mãe pra vir falar comigo. Mas também não pode falar com a minha mãe diretamente, tem que falar com a mãe da minha mãe, né? Não foi isso que o Frei disse. Chegando por essa lógica, assim, você nem poderia ir pro médico se consultar. Você teria que ir falar com a mãe do médico pra você se consultar com o médico, né? Realmente faz todo sentido, não é mesmo? A gente teria que sair por aí caçando a mãe de todo mundo, né? Por essa lógica aqui que o Frei segue. Eu até me pergunto se você se sentiria confortável em estar num avião em que não é o piloto que fez todo o curso ali, né? Pra virar piloto, que tá pilotando o avião, mas sim a mãe do piloto que foi para lá, né? Então, eu gostaria de saber se você ficaria tranquilo com isso. E se você tivesse livre acesso ao piloto, você iria falar com o piloto diretamente ou ia preferir ir com a mãe do piloto lá, né? Falar com ele. Então é uma coisa assim meio complicada, né? Agora, alguém poderia falar, Lucas, mas e se você não tiver como falar com o piloto? Aí você teria que falar com a mãe do piloto pra chegar no piloto. Bom, esse raciocínio é válido, só que tem um problema. A Bíblia nunca fala que nós temos que passar por alguém para chegar a Jesus. Pelo contrário, ela vai falar que a gente pode ir diretamente a Jesus. Eu estou inclusive aqui com o texto de Efésios 3 aberto, olha o que Paulo vai falar. De acordo com o seu eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança pela fé nele. Ou seja, ele não diz que a gente tem que passar por Maria para então chegar a Jesus, que nem a lógica lá do Frei. Não, ele fala que a gente, por meio de Jesus, temos livre acesso a Deus em confiança. Então veja que Paulo ele nem conhecia ainda essa coisa aí de pede a mãe que o filho atende, né? Ele fala que você pode ir diretamente a Deus por meio daquilo que Jesus Cristo fez por nós. E por essa razão, ou seja, justamente porque a gente tem livre acesso a Deus, ajoelha-me diante do Pai, do qual recebe o nome de toda a família dos céus da terra, e oro para que, com suas gloriosas riquezas, ele nos fortaleça no íntimo do seu ser com poder por meio do seu Espírito. E ele vai concluir dizendo, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a ele seja a glória na igreja e Cristo Jesus. Veja, esse trechinho que ele diz aqui. A ele seja a glória aonde? Na igreja. Veja, é um trechinho que está na carta aos Efésios, eu não vou abrir aqui, ele está citando aí. Veja, ele diz, a ele, a quem? A Jesus, seja a glória aonde? Na igreja. E Maria é membro da igreja. Os santos que estão nos céus são membros da igreja, né?
O livro do Apocalipse está repleto de passagens mostrando no céu. Ele também nega isso, porque ele é mortalista, ele nega a imortalidade da alma. Então ele nega tudo isso, ele nega tudo que está no livro do Apocalipse, que mostra João tendo visões do céu, o templo de Deus no céu, o altar de Deus no céu, as almas que estão debaixo do altar no céu. Tudo isso ele nega, por quê? Porque ele é mortalista. Então, para fazer valer o argumento dele, ele traz os argumentos de acordo com a mentalidade dele. Não é de acordo com a Bíblia, de acordo com a mentalidade dele. Mas veja aí, ele vai dizer que a Jesus seja dado a glória na igreja. Então a igreja católica, ela deixa muito claro que ela não existe somente aqui na terra como igreja militante. Ela existe como igreja triunfante no céu, aqueles que já estão salvos nos céus. Ela diz que existe a igreja padecente, aqueles que estão em estado de purgação ainda, no purgatório, aqueles que ainda não chegaram à plenitude da perfeição, né? Seus pecados foram perdoados, sim, mas ficou na sua alma vamos dizer assim, que a mancha do pecado ficou na sua alma, e tudo isso tem que ser tirado, porque a palavra de Deus vai dizer lá na carta aos Hebreus que sem santidade é impossível ver a Deus. O salmista vai dizer: Senhor, quem entrará no teu santuário para te louvar? E aí vai dizer: aquele que tem mãos puras e aqueles que têm mãos limpas e um coração puro, né? Também é dito, o próprio Jesus vai dizer, né, São Mateus capítulo 5, acho que é versículo 8, né, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Ou seja, sem uma pureza perfeita, sem uma santidade perfeita. Por isso Jesus vai dizer, repetindo aquilo que disse Moisés no livro de Levítico, né? Ou melhor, que Deus mandou Moisés dizer em Levíticos 19:2. Moisés, diga ao povo que seja santo, porque eu, vosso Deus, sou santo. E Jesus vai repetir isso em São Mateus capítulo 5, versículo 48. Sede perfeito, porque vosso Pai Celeste é perfeito. São Pedro também repete isso, né? Sede santo, porque aquele que vos chamou é santo. Então, todos esses que estão no purgatório, que estão em estado de purgação, precisam ter toda a mancha do pecado da sua alma retirada. O pecado foi perdoado? Sim. Morreram salvos? Sim. Mas ainda não estão perfeitamente limpos, no sentido de não tem nenhuma deficiência na sua alma que os impeça, né, que os permita entrar no céu. Então tudo tem que ser purificado. Então existe a igreja triunfante, a igreja que já está no céu. Ele não acredita porque é mortalista. Infelizmente a Bíblia não tem como dar razão ou fé a quem não tem fé. A igreja padecente, que eu já expliquei, e a igreja militante, que somos nós. Então, por isso é dito aqui, que São Paulo vai dizer: a ele seja dada a glória na igreja. E nós damos a glória a Jesus na igreja quando nós também pedimos por intermédio dos santos, daqueles que já estão no céu. Então veja aí. Poder por meio do seu Espírito, ele vai concluir dizendo: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Ou seja, ele diz que nós temos livre acesso a Deus. A ele seja a glória na igreja, a Deus Pai. Seja a ele a glória na igreja, em quem? Em Cristo Jesus. Só que Jesus não é só cabeça. Jesus é corpo. E quem é o corpo de Jesus? A igreja. A igreja é o corpo de Jesus. E aqui ele vai citar, meus irmãos, um monte de versículos aí falando sobre que a gente tem que orar a Deus, e que os apóstolos oraram a Deus, e que não oraram a santo nenhum, coisa e tal, parará, parará. Ok, beleza. Ele está citando esses textos aí. E depois ele vai citar 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, onde vai dizer assim: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, um homem, Cristo Jesus. Aí ele vai dizer que aqui, nesse texto, está comprovada claramente que nós devemos pedir somente a Jesus, porque Jesus é o único mediador. Só que aqui não está, esse versículo 5 não está falando de intercessor, de paráclito. Está falando de mediador. É uma coisa distinta. Uma coisa é mediador de salvação, como diz o versículo 4, né? Vai dizer assim, ó, versículo 3 vai dizer assim: eis o que é bom e aceitável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade.
sejam salvos. Deus quer que todos sejam salvos. Seja salvo como? Como? Por meio do único mediador que é Jesus. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então, Deus quer que nós sejamos salvos, que todos os homens sejam salvos através de quem? Através de Jesus, que é o único mediador de salvação. Como está no versículo 6. Que se deu em resgate por todos. Este é o testemunho dado nos tempos estabelecidos, e para o qual fui designado pregador e apóstolo. Digo a verdade, não minto. Doutor das nações na fé e na verdade. Quero, portanto, que os homens orem em todo lugar, erguendo as mãos santas, sem ira e sem animosidade. Então veja, São Paulo aqui não está falando de intercessão. São Paulo está falando de mediação de salvação, quando se refere a Jesus, que é o único mediador. Porque se fosse intercessão, ele não iria dizer no versículo 8, quero, portanto, que todos os homens orem em todos os lugares. E para que os homens oram? Por si mesmo e também por outras pessoas. No versículo 1 Timóteo 2, 1, vai dizer assim, recomendo, pois, antes de tudo, que se façam pedidos, orações, súplicas e ações de graças, por todos os homens, pelos reis e todos os que detêm a autoridade, a fim de que levemos uma vida calma e serena, com toda piedade e dignidade. Eis o que é bom e agradável diante de Deus, que quer que todos os homens se salvem. Através de quem? De Jesus. Mas para isso ele vai dizer que é preciso que os homens façam orações. Se você pegar aí, você vai ver que paráclito é uma coisa, né? E mediador é outra. A palavra mediador se refere a Jesus como o único que faz a ponte, que liga o céu e a terra. Lembra do sonho de Jacó? A escada que desce do céu e vem até a terra, e que Jacó vê os anjos subindo e descendo. Jesus vai dizer, um dia vereis o Filho do Homem e os seus anjos subindo e descendo na sua glória, né? E aí, Jesus é essa escada de Jacó, que vem do céu até a terra para ligar o homem que foi apartado de Deus lá em Adão. Capítulo 3 de Gênesis, Adão peca, todos os homens se tornam pecador e são destituídos da glória de Deus. E aí Jesus vem do céu à terra para ligar a terra ao céu. E Jesus vem como? Vem por meio de Maria. Só que aqui ele vai dizer, mas não vale esse argumento. Veja, vamos mostrar aqui agora na Bíblia alguém orando a Deus, falando diretamente com Deus, não é nem orando, é falando com Deus, e pede por intercessão dos santos. 3 santos. Veja, primeiro eu queria que você visse aí Ezequiel capítulo 14, versículo do 1 até o 11, Deus vai falar contra a idolatria. O povo estava vivendo na idolatria. No versículo 1 do capítulo 14 de Ezequiel vai dizer assim, alguns anciãos de Israel vieram ter comigo e puseram-se sentados na minha presença. Então, Ezequiel está dizendo que alguns anciãos do povo veio até Ezequiel para implorar por Ezequiel, para implorar a Deus, através de Ezequiel, que Deus não castigasse o povo por causa da idolatria. E aí, Ezequiel vai dizer o que foi que Deus disse. E você vai para o versículo 14, veja, no versículo 12, melhor dizendo, né? Você lê aí o capítulo 14 de Ezequiel todo, mas você agora vê aí comigo o versículo 12. Ezequiel 14, 12. Diz assim, a palavra do Senhor me foi dirigida nestes termos. Ezequiel está dizendo, não adianta vocês virem pedir a mim por causa do pecado da idolatria que vocês cometeram. Porque se vocês vierem, veja o que o Senhor me disse. A palavra do Senhor me foi dirigida nestes termos. Filho do homem, se uma terra pecar contra mim, agindo com infidelidade, e eu estender a minha mão contra ela para destruir a sua reserva de pão, trazendo sobre ela a fome e exterminando dela homens e animais, ainda que estejam ali estes 3 homens, a saber, Noé, Daniel e Jó. Eles, em virtude de sua justiça, salvarão as suas almas, oráculo do Senhor. Mas se eu soltasse na terra animais ferozes e a privasse dos seus filhos, e ela se reduzisse a uma solidão, não havendo ninguém que pudesse passar por ela por causa dos animais ferozes. E esses 3 homens
Noé, Daniel e Jó, e esses 3 homens se encontrassem nela, por minha vida, oráculo do Senhor, certamente eles não conseguiriam salvar os seus filhos e as suas filhas. Então, aqui, veja que aqui Deus está dizendo que se ele for castigar uma cidade por causa da idolatria, essa cidade será destruída. Aí ele vai dizer, mesmo que estivesse lá Noé, homem justo, Daniel, homem justo, e Jó, homem justo, mesmo que eles estivessem lá, eles não poderiam salvar a vida de ninguém, mas apenas salvar a própria vida por causa do seu agir justo. Só, meus irmãos, que se você pegar a Bíblia e isolar assim, você vai levar a Bíblia à contradição, se você isolar. Por exemplo, lá em Ezequiel está dizendo que Deus não salvaria ninguém, apenas aqueles 3 homens, Noé, Daniel e Jó, porque eles eram justos no seu procedimento. E aí, nós podemos ver nitidamente que alguém poderia dizer, então está vendo, não tem como. Só que veja o que Moisés vai fazer em Êxodo 32, versículo 11 e seguintes. Aqui é a mesma situação. A situação que Ezequiel diz, o povo está em idolatria, não adianta vir apelar ao profeta, porque Deus vai destruir mesmo vocês. Né? Mas veja, a mesma situação, o povo construiu o bezerro de ouro em Êxodo 32, o povo constrói o bezerro de ouro. O Senhor adverte a Moisés que o povo pecou na idolatria, e Deus promete destruir o povo. E aqui veja o que Moisés vai fazer. Moisés como intercessor. Aí vão dizer, mas Moisés está vivo. Beleza, mas Moisés apela para quem? Vamos ver. Êxodo 32, versículo 11. Moisés, porém, suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse, por que, ó Yahvé, se acende a tua ira contra teu povo? Que fizestes sair do Egito com grande poder e mão forte? Porque os egípcios haveriam de dizer, ele o fez sair com engano para matá-los nas montanhas e exterminá-los da face da terra. Abranda o furor da tua ira e renuncia ao castigo que pretendias impor ao teu povo. Então veja, a mesma situação lá de Ezequiel 14. Ezequiel 14 vai dizer que não adianta ninguém vir pedir ao profeta auxílio, porque Deus não vai perdoar aqueles que pecaram com o pecado de idolatria. Mesmo que estivessem Noé, Daniel e Jó, no meio deles, Deus disse, eu vou destruir. Esses homens se salvariam porque eles eram justos, mas os filhos deles iriam ser destruídos. Aí Moisés vai dizer aqui, Senhor, tu vai destruir o teu povo porque pecou. O que é que vai dizer as nações? O que é que vai dizer o Egito? Olha, ele tirou o povo daqui enganando o povo, porque na verdade ele não queria salvar o povo, ele queria destruir o povo lá nas montanhas. Aí Moisés vai e apela aqui, veja. Abranda o furor da tua ira e renuncia ao castigo que pretendias impor ao teu povo. Versículo 12, Êxodo 32, 13, melhor dizendo. Lembra-te dos teus servos, Abraão, Isaque e Jacó, aos quais jurastes por ti mesmo, dizendo, multiplicarei a vossa descendência, como as estrelas do céu, e toda a terra que vos prometi, dar-la-ei a vossos filhos, para que a possuam para sempre. O Senhor, então, desistiu do castigo com o qual havia ameaçado o povo. Então, veja, aqui nós podemos ver nitidamente Moisés pedindo a Deus, que ele estava falando com o próprio Deus, dizendo, olha, eu te peço, por Abraão, por Isaque, por Jacó, não destrua o teu povo. Olha, volta atrás, Senhor, não destrua o teu povo. E aí vai dizer, versículo 14, né? Então, o Senhor desistiu do castigo com o qual havia ameaçado o povo. Então, aqui nós podemos ver nitidamente Moisés pedindo, implorando a Deus em nome de Abraão, de Isaque e de Jacó. Aí alguém vai dizer, não, Denis, mas aí não existia ainda, Jesus não tinha vindo ainda e coisa e tal, papapá. Moisés poderia falar com Deus mesmo, como estava falando. Ele estava falando com Deus, com o próprio Deus. Ele poderia dizer, Senhor, não faz isso, Senhor.
Mas Moisés apelou para quem? Para Abraão, Isaque e Jacó, que eram homens justos. E disse: Senhor, aplaca a tua ira. Em nome de Abraão, em nome de Isaque, em nome de Jacó, os teus servos, aplaca a tua ira. E a ira foi aplacada, mostrando claramente aqui que ele apela para os santos da antiga aliança. Muito mais se pode fazer com os santos da nova aliança. A carta aos Hebreus vai dizer que nós estamos rodeados de uma nuvem de testemunhas. Quem é essa nuvem de testemunha? Os santos, uma assembleia onde estão os anjos e os santos. O livro do Apocalipse vai falar de almas pedindo vingança, né? Pedindo vingança. E eu já fiz um vídeo explicando isso aí, porque eles pedem vingança, né? Não é porque eles estão no céu com sentimento de ira. Eles estão no céu pedindo a vingança e a ira ao próprio Deus, que é o dono da ira. A carta aos Hebreus vai dizer que ele é o dono da ira, a ele cabe a justiça e a vingança, né? Então Deus pede vingança, então o povo, Deus é o dono da ira e da vingança, e as almas no céu pedem a Deus: olha, aplica a tua ira, aplica a tua vingança, já que tu és, a ti pertence a ira e a vingança, porque nós esperamos de ti, nós não podemos fazer nada, né? Então eles estão pedindo, intercedendo. Vai dizer que os anjos recolhem as orações dos santos em um turíbulo e apresenta diante de Deus como como incenso de suave odor. Ou seja, nós podemos ver nitidamente, meus irmãos, que é apenas sofisma, que esse homem aqui apenas quer lacrar e que ele não é honesto intelectualmente quando fala das coisas católicas. Deus abençoe você e até o próximo vídeo, se Deus quiser. E cuidado com esses homens. Jesus bem falou deles, né? Nos fins dos tempos virão falsos profetas, que virão em meu nome, tentarão agir em meu nome. O apóstolo São Paulo, se eu não me engano, vai dizer que será introduzido no meio da comunidade lobos ferozes, que irão devorar o rebanho. Acho que é São Paulo ou é São Pedro que diz isso, mas tenhamos cuidado com os falsos profetas e os falsos mestres, principalmente de YouTube. Deus abençoe.